Olá, meus amigos. Olá, meus amigos. Vamos começando mais uma live, né, sobre o que a gente chama de terapias do bem. Só um instantinho, porque o Facebook saiu do ar aqui, estou só colocando ele no ar. Vamos lá. Vamos começar mais uma live sobre a questão das terapias do bem, né? É, é uma nova forma de trabalhar. Na verdade, é quase um diamante que a gente vem lapidando durante anos no consultório, né? E eu vou estar introduzindo para vocês, além da questão da terapia do bem, dessa coisa de mudar 30% mais rápido, dessa coisa de mudar pelo bem, dessa coisa de pensar pelo bem, né? A gente vai falar sobre conceitos novos, como neuroterapia, como uma série de coisas muito interessantes que a gente vem trabalhando nos últimos anos, tá? E falar um pouquinho também de uma formação que está começando agora, que é uma formação em terapia de criança, focada justamente nessa história de uma terapia do bem, nessa história de mudar 30% mais rápido, nessa história de mudar de uma forma diferente, de trabalhar de uma forma diferente. O mundo mudou, né? E eu acho que os processos terapêuticos também têm que ter uma nova forma de trabalhar com eles, né? A gente tem que buscar novos procedimentos, novos conceitos, novas situações que vão nos trazer, de alguma forma, terapias mais potentes, mais eficientes, né? E sobre um novo paradigma. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do paradigma atual, né? Nós, terapeuticamente, a nossa origem é o catolicismo. A origem das terapias mais atuais, elas têm uma relação com Santo Agostinho. Santo Agostinho foi a primeira pessoa a falar de uma realidade interna, de uma concepção interna, de uma forma de trabalhar mais internamente. E nós, em termos terapêuticos, quando se fala em psicoterapia, a gente vem de um modelo newton-cartesiano, de um mundo extremamente redondo, né? Onde 2 mais 2 é 4. Né? Um mundo mecânico, um mundo ancorado em causa e em efeito. E a gente começar a falar, né, de uma terapia que de alguma forma se fala de algo mais amplo, né, é algo muito diferente. Né? E o que eu quero conversar com vocês é justamente sobre isso. Né? Não dá para se fazer a mesma coisa que se fazia há anos atrás. É preciso reformular, é preciso uma mudança. É preciso aquilo que a gente chama de uma nova terapia do bem. Né? Focada em novas situações, focadas em novas formas de trabalhar terapeuticamente, né? E que é uma coisa muito interessante, né? Os processos de terapia mais formais, mais cognitivos, estão ligados a uma causa e efeito, em correção de cognições, né? São processos que usam muito do que a gente chama desse modelo mais cartesiano, que usa muita comparação, muito pré-frontal. As terapias, elas se formam através de informação, contra-informação e ressignificação a partir disso, né? A grande pergunta é, pode-se fazer diferente? Né? Eu acho que sim. Né? Eu acho que a gente pode fazer e a gente deve fazer diferente. Né? O mundo mudou, o cliente mudou. Né? E por que, que nós então não mudamos ainda? Né? E o grande problema, as pessoas, a cultura, o mundo, o cérebro se acostumou com o mundo dessa forma, com o mundo cartesiano, onde 2 mais 2 é 4. Né? E a gente falar de novas terapias, de novas formas de trabalhar, de modelos diferenciados, né? Até o nosso cérebro briga. Né? É como se a gente tivesse que desaprender para aprender. E é muito diferente o que a gente faz. Né? O que eu estou propondo para vocês é enxergar o mundo de uma forma mais holográfica. Né?
O que eu estou propondo para vocês é uma mudança sem sofrimento, né? Dentro, inclusive, do ponto de vista cartesiano, dentro das terapias mais cognitivas, né? A ideia é que o sofrimento purifica a alma, né? É que só se muda no sofrimento, né? E o que a gente está falando é justamente o contrário. Muda-se muito mais rápido na terapia do bem. Muda-se 30% mais rápido, focando no conceito de neuroterapia, nessas novas técnicas que estimulam o cérebro a processar mais rápido uma experiência negativa, né? Uma nova forma de trabalhar terapeuticamente, né? E é isso que eu quero propor para vocês. Uma forma mais holográfica, uma forma onde a mudança se faz sem sofrimento, uma forma onde a mudança se faz através das técnicas do bem, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal. Uma das coisas mais importantes da gente pensar em termos de terapia do bem é o conceito de neuroterapia, né? As terapias do bem, né, no meu ver, não tem muito a ver com psicologia positiva, com sentido positivo, com sentir o bem, não. Embora eu acho que a psicologia positiva é uma grande terapia do bem, né? A gente está falando de uma outra coisa um pouquinho diferente, tá? Nós estamos introduzindo aqui um conceito novo, um conceito muito bacana, que é o conceito de neuroterapia, né? O que seria uma neuroterapia, né? Neuroterapia são as novas técnicas terapêuticas que fazem com que o cérebro processe mais rapidamente um material disfuncional, né? Como assim? Né? Quem trabalha comigo há mais tempo, quem estuda comigo há mais tempo, sabe do que eu estou falando, né? A gente hoje tem ferramentas, né, que fazem com que o cérebro processe mais rápido o que a gente chama de um material disfuncional. E através de quê? De estimulações psicossensoriais, de explorações corporais, do uso de hipnose. A gente vai entender um pouquinho por que essas técnicas seriam técnicas em neuroterapia. Então, o que é neuroterapia? É a associação de um procedimento de estimulações durante o processo de terapia mais cognitiva, mais formal, que faz com que o cérebro processe mais rápido um material disfuncional. Isso é 30% mais rápido. Isso é muito legal. E não estou falando aqui em focar no positivo, não. Estou falando em técnicas que, de alguma forma, fazem uma estimulação química que vai fazer esse processamento, de alguma forma, ser mais rápido, né? Qual que é a ideia básica de neuroterapia? Que a gente possa fazer mudanças que, a partir dessa estimulação, faça-se de uma forma mais rápida, né? E a ideia é 30, 40% mais rápido, né? Do que, de alguma forma, uma terapia mais formal, uma terapia mais cognitiva, uma terapia que foca na dor, que foca no pense melhor sobre isso, que foca, de alguma forma, nos conceitos mais antigos, nos conceitos mais cartesianos, né? Onde 2 mais 2 é 4, onde a gente trabalha muito com isso. A neuroterapia também, né, provoca essa mudança mais rápido. Por quê? Porque faz com que o corpo acesse a autocura emocional. Vamos lá, o que é isso? É um conceito muito, 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 muito interessante, né? Vocês que já estudam comigo sabem disso. Se eu cortar a minha mão aqui, eu morro? Claro que não, né? Se eu não cortar uma veia, muito importante, e mesmo se eu não tamponar essa veia, talvez eu morra. Mas se eu fizer um pequeno corte no meu dedo, por que eu não morro? Porque o meu corpo tem uma autocura. O que seria uma autocura? O meu corpo traz até essa feridinha um pouquinho de plaqueta, vai fazer uma cicatrização, vai fazer um líquidozinho para limpar essa ferida, vai fazer uma casquinha. E a partir dessa casquinha ela vai fazer uma nova pele, né? A gente não é lagartixa, né, que cresce rápido, mas a gente é capaz de fazer mudanças mais rápidas. Isso é muito legal.
Pensem comigo uma coisa muito interessante. Se eu sou capaz de fazer uma autocura corporal, por que que eu não seria capaz de fazer uma autocura emocional? Somos. Essa ideia, talvez uma das ferramentas mais importantes do que a gente chama de neuroterapia, uma das ferramentas mais importantes do que a gente chama terapia do bem. Né? E o que eu quero mostrar para vocês é que isso não está ligado simplesmente a gente pensar no positivo ou no sentir positivo, embora isso tenha uma importância muito grande. Né? Eu não estou falando de uma nova leitura do que a gente chama de psicologia positiva. Né? Eu estou fazendo uma nova leitura do que a gente chama de colocar o corpo em autocura. Nós todos temos o que a gente chama de uma autocura emocional. Quando você leva um susto muito grande, você não tem um tremor interno, né? Mesmo que sua mão não trema especificamente, não fica um tremor interno. E esse tremor interno tem uma relação íntima com o que a gente chama de autocura emocional. Quando eu estou tremendo, é como se eu estivesse regulando essas emoções negativas e fazendo com que eu faça uma digestão dessas emoções. Olha que coisa bacana. Você sabia que a gente chora para provocar autocura emocional? Né? Sabe aquele choro que não é reativo, que não é aquela catarse? Aquele choro de alma que desce devagarinho, que vai limpando a alma, vai lavando as emoções negativas, né? Não existe nada, talvez, mais autocura emocional do que um choro desse. Né? Todos nós deveríamos chorar 3 a 4 vezes ao dia. Né? Isso provocaria o que a gente chama de autocura emocional. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Né? Bocejar, sorrir. Né? Nós temos uma série de situações que provocam o que a gente chama de autocura emocional. Né? E a grande pergunta que eu faço para vocês: nós teríamos técnicas, nós teríamos procedimentos que fariam essa autocura emocional? Sim, claro. Né? E o que a gente chama de neuroterapia tem uma relação íntima com isso. Né? Nos procedimentos que fazem o que a gente chama de autocura emocional. Nos procedimentos que fazem com que o corpo processe mais rápido a experiência. Né? Nos procedimentos que fazem com que a gente, de alguma forma, se organize internamente. Né? Quando a gente tem uma emoção negativa muito forte, um grande medo, um grande trauma, é como se o nosso corpo trabalhasse ao contrário. Em vez de trabalhar para o que a gente chama de autocura, ele trabalhasse para aquilo que a gente chama de adoecimento. Né? E quais seriam esses procedimentos que atuariam no sentido de provocar essa autocura emocional? Né? Justamente aquilo que a gente está chamando de terapias do bem. Né? E quando a gente utiliza disso com criança, que maravilha, cara. Né? Aí que a gente realmente tem, né, realmente uma situação muito bacana. Né? E isso é muito legal. Né? Focando um pouquinho mais nisso, né? Quer dizer, então nós estamos focando em neuroterapia, focado não só na psicologia positiva, não só no bem-estar, mas nesses processos no que a gente chama de autocura emocional. Portanto, seria só o que a gente chama de autocura emocional? Não. Né? Nós temos coisas mais interessantes, tá? Então, terapias do bem estaria ligado à neuroterapia, que estaria ligada a esses processos de autocura emocional. A gente, de alguma forma, formatar situações internas, né, que provocam aquilo que a gente chama de autocura emocional, que é muito bacana, que é muito legal. Né?
Tem uma outra questão muito legal também, é aquilo que a gente chama de a mudança mais rápida pela química correta, né? Um conceito muito novo, né? Não tão novo para quem de alguma forma já estuda com a gente, já trabalha com a gente. A gente tem trabalhado há algum tempo já, mas há cerca de 5 anos, com a ideia de que a gente de alguma forma faça, né, intervenções quimicamente inteligentes. Além de autocura, as intervenções também têm que alcançar esse patamar delas serem quimicamente inteligentes, né? Isso também provocaria o que a gente chama de uma terapia do bem, né? O que é uma intervenção quimicamente inteligente? Isso é um conceito muito bacana e muito legal. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, né, é, teria uma química. Se eu estou muito feliz, eu tenho uma química, vocês concordam comigo? Né? Se eu encontro com vocês aqui de Portugal, tem algumas pessoas de Portugal nessa live, né? Joana, meu amigo Juan Jorge, né? Ana João. Isso me traz uma felicidade, isso me faz formatar o que? Ocitocina. Né? E a ocitocina o que vai fazer? Regular os meus processos de ansiedade. Olha que coisa bacana. Né? E uma emoção negativa também teria uma química? Sim. Uma emoção negativa também teria uma química própria. Né? Se eu tenho uma emoção negativa, não importa muito o que ela seja, se ela é uma ansiedade, se ela é um medo, se ela é uma tristeza, né? Isso vai formatar no meu corpo uma química. E que química seria essa? Uma química da negatividade. Isso aumenta a produção que a gente tem de noradrenalina, aumenta a minha produção de cortisol, possivelmente de dopamina também, né? Para ficar focado. E, na verdade, quanto mais eu aumento a capacidade de produção de noradrenalina, mais eu potencializo a memória negativa. Sabe-se hoje que a noradrenalina ela é a grande potencializadora de uma memória negativa. Quanto mais eu aumento o meu potencial, a minha quantidade de noradrenalina, a minha quantidade de cortisol, mais o meu cérebro rumina. Mais negativo eu fico, mais eu aumento aquela memória negativa. Quando eu trabalho com a química negativa, mais eu potencializo negatividade no meu corpo. Ainda tem uma coisa que é muito bacana nessa história, bacana não, é até triste, né? Porque quando eu produzo noradrenalina, quando eu produzo cortisol no meu corpo, esses dois neurohormônios ficam 26 horas no meu corpo, potencializando mais ruminação. Né? No entanto, se eu vejo os meus amigos de Portugal nessa live, né, isso me dá uma sensação boa, me dá uma sensação de bem-estar, uma sensação gostosa. Isso provocaria o quê? Uma produção de endorfina, de uma sensação boa, de uma ocitocina, que é um hormônio do amor. Né? Isso provocaria o quê? Né? Automaticamente uma eliminação desses hormônios negativos, né? Mas esses neurohormônios ficariam apenas 2 horas no nosso corpo. Essa é uma conta horrorosa. Se eu penso negativo, fica 26 horas. Se eu penso positivo, fica 2 horas. Por quê? Essa é uma conta de sobrevivência. Nós humanos, viemos nesse mundo para sobreviver. E o cérebro, ele funciona ainda de uma forma primitiva. Né? Algumas pessoas me pediram para falar um pouquinho mais alto, ver se melhorou a qualidade de som, especialmente do Instagram. Aí, tá? Me dá um retorno disso aí. O cérebro, né, ele de alguma forma, ele veio para sobreviver. Né?
E nessa hora, onde a gente aciona esses neurohormônios do mal, quer dizer, por que que isso fica 26 horas? É para que eu possa sobreviver. Percebe? Aquilo que me faz sobreviver também é aquilo que me adoece. Aí eu pergunto para vocês, neuroterapia, terapia do bem teria uma relação íntima com aquilo que a gente chama de acessar a química correta, não é? Isso seria o quê? A intervenção quimicamente inteligente. Se eu faço uma intervenção que acione o potencial de produção de ocitocina ou de endorfina, isso automaticamente, né, traz um impacto nas emoções negativas, de alguma forma diminuindo isso, né, e provocando com que a pessoa ressignifique mais rapidamente aquela emoção negativa. A ideia básica, né, é que se muda 30 a 40% mais rápido quando se usa essas terapias do bem. Né? Quando se usa essa forma de trabalhar buscando aquilo que a gente chama de intervenção quimicamente inteligente. Né? Que são os procedimentos em terapias do bem, que são os procedimentos em neuroterapia. Outra questão muito interessante das terapias do bem, né, ou das neuroterapias também, né, elas acessam o que a gente chama de potencial de autorregulação. Né? A autorregulação tem uma relação íntima com aquilo que a gente chama de autocura emocional. A autorregulação é o meu corpo trabalhando na capacidade máxima. A autorregulação é o meu corpo trabalhando potencialmente para que eu ressignifique mais rapidamente uma experiência negativa. E as técnicas do bem, as técnicas de terapia do bem, as técnicas de neuroterapia entrariam também nesse papel de autorregulação emocional, provocando o quê? Autocura. Nós temos dentro de nós um sistema nervoso autônomo. Se eu perguntar para vocês aí, qual que é a pressão sanguínea que vocês estão usando para escutar essa live, para entender o que eu falo? Qual a quantidade de açúcar no sangue que vocês estão usando para entender o que eu falo? Vocês não sabem, a temperatura corpórea. Quem que regula isso? O que a gente chama do nosso sistema nervoso autônomo. E no nosso sistema nervoso autônomo, nós temos uma pequena parte que ela é emocional, que é o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Né? O nosso sistema nervoso simpático é o sistema nervoso que a gente utiliza para acionar aquilo que a gente chama de resposta de emergência. Né? Para acionar uma situação de perigo, para aumentar meu batimento cardíaco, para aumentar meu tônus muscular, né? Para que eu possa alcançar o que a gente chama de uma sobrevivência. Né? Se eu estou numa situação de perigo, eu tenho que acionar esse sistema nervoso simpático. Né? E nós temos também um sistema nervoso parasimpático. O que é um sistema nervoso parasimpático? O meu corpo precisa descansar, ele precisa renovar energias. Né? Se eu fico muito acionado simpaticamente, eu vou ter que parar. Isso faz com que eu acione meu sistema nervoso parasimpático. O que então que seria um processo de autorregulação emocional? Suponhamos que o meu braço esquerdo, que eu tenho no relógio, é meu sistema simpático. E que o meu braço direito é meu sistema parasimpático. Se eu aciono uma situação de perigo, automaticamente o meu sistema simpático ganha importância. Eu aumento meu batimento cardíaco, eu de alguma forma aumento meu tônus muscular, eu jogo mais açúcar para fazer energia rápida, eu cataliso isso no meu corpo. Depois de algumas horas disso, eu vou ter que descansar. O que eu aciono? Meu sistema nervoso parasimpático. Ok. Então, o que seria então esse processo de autorregulação? O que seria então, em termos de sistema nervoso autônomo, que a gente chama de autorregulação emocional? É quando o sistema simpático e parasimpático se regulam. Né? É quando eu não aciono nem muito mais um, nem muito mais o outro. Um regula o outro, provocando o quê? Com que o meu corpo produza o máximo. Produz o quê? Autocura. Autocura corporal e autocura emocional. Né? Se vocês me perguntarem hoje de uma terapia formal, o que eu acredito que seja, eu não tenho dúvida de falar para vocês que eu acho que uma terapia é autorregulação com reeducação emocional. Né?
E o que a gente chama de neuroterapia, o que a gente chama de terapia do bem, é aquilo que acessa esse potencial de autorregulação. São estimulações corporais que vão fazer com que o corpo processe mais rápido o material disfuncional, acionando autocura, acionando autorregulação, acionando a intervenção quimicamente inteligente. Interessante, né? É aonde a gente está indo, sabe? É, durante muito tempo eu trabalhei com terapia do trauma, né? E buscando sempre novas técnicas, né? Eu comecei trabalhando com hipnose, depois eu fui estudar muitos anos o MDR, depois eu comecei a trabalhar com terapia energética, comecei também a ter um projeto infantil. E durante anos eu usei essas técnicas, muitas delas, para a gente trabalhar com estresse pós-traumático. Mas eu comecei a perceber que eu tinha um alcance muito maior e muito mais rápido quando eu usava essas técnicas com problemas mais formais, com fobias, com situações de depressão, com uma série de coisas. Aí eu comecei a colocá-las no dia a dia do meu consultório, né? Não só em termos de estresse pós-traumático, mas em termos de funcionamento mental. Né? E comecei a perceber que eu tinha, né? Que isso me proporcionava uma mudança muito mais rápida. Né? E daí a ideia de uma terapia do bem, daí a ideia de formar uma formação de criança focado só nessas novas ferramentas, nessas terapias do bem. Isso é muito legal. Né? Que são as ferramentas que fazem o que a gente chama de uma intervenção quimicamente inteligente. Né? Vamos falar um pouquinho agora mais sobre intervenção quimicamente inteligente. Tá? Eu falei para vocês de uma coisa muito interessante. Né? Que quando eu aciono a química do mal, quando eu aciono produção de muita noradrenalina, de muito cortisol, isso aumenta a minha ruminação, isso potencializa a memória negativa, potencializa a tristeza, o medo, a ansiedade e o trauma. Na verdade, quanto mais eu aciono negatividade, mais eu estou aumentando a negatividade no meu corpo. Aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Né? Por que uma memória fica para sempre? Por que uma memória fica gravada a longo prazo? Eu já dei uma dica para vocês que tinha uma ligação muito grande com o que a gente chama de noradrenalina. Né? Pois é, mas eu sou capaz de me lembrar de memórias afetivas amorosas de longo prazo, não só das memórias negativas. Tudo bem, eu não sou capaz de me lembrar daquilo que eu almocei há um ano atrás. Mas se um ano atrás for o meu aniversário, e se eu vivi um momento muito gostoso, amoroso com as pessoas que eu amo, eu vou me lembrar com detalhes até do que eu comi, até da sobremesa. Se eu tenho pensamentos positivos, se eu tenho pensamentos amorosos, aumenta a minha sensação de amor e prazer. Quanto mais amor e prazer eu tenho, mais eu potencializo uma intervenção. Né? Olha que coisa bacana que eu estou falando para vocês. Quando eu faço intervenções, né, usando o que a gente chama de terapias do bem, né, eu estou aumentando o potencial de ocitocina, eu estou aumentando o potencial de amor. Quanto mais amoroso, quanto mais amorosa for a minha intervenção, mais potencial ela tem de mudança. Isso aqui vai na contramão de tudo que a gente aprendeu, né? Na, nos nossos cursos de psicoterapia, de psicologia, de terapia, do que seja, né?
que era para você avaliar a questão da negatividade, né? Para você ser o menos mais sério possível, intervenções bem claras, né? E aí vem a turma que trabalha aí com bem-estar, com psicologia positiva, e fala assim, aqui, quanto mais amorosa a sua intervenção, mais efetividade ela vai ter, né? Tem uma palestra, né, sobre limites amorosos, né, onde eu falo isso muito para os pais, né? Você quer mudar, você quer fazer alguma intervenção em termos da criança, de limitar uma criança que potencialize ela, faça uma intervenção, faça um limite com amor. O limite com amor ele fica, às vezes fica para sempre, né? Enquanto o limite castiga uma série de coisas, não fica, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar e a gente tem que modificar, né, em termos terapêuticos. Essa palestra é disponível, é só entrar no site do Sinapse, você pode comprar, você pode assistir ela, um negócio baratinho, né? E boa parte da renda dessa palestra vai para os projetos sociais do Projeto Trauma, para o pessoal de Ribeirão Preto, né? Por isso que é cobrado, né? Porque senão nem cobraria para, de alguma forma, as pessoas terem acesso a isso. Ok, então, as intervenções do bem, as terapias do bem, o que elas fazem? Né? Elas potencializam a ocitocina, potencializam o amor. E com isso elas se tornam mais efetivas que as intervenções focadas em negatividade. Né? Mesmo que essas intervenções tenham um caráter de correção de cognições. Né? Se você faz com a terapia do bem, você ganha muito mais na potência terapêutica. Né? Outra coisa muito importante, quando eu faço com amor, quando eu faço com ocitocina, quando eu faço com endorfina, tá? Isso automaticamente coloca o corpo em autorregulação, coloca o corpo em funcionamento máximo. Né? Isso provoca o quê? Cada vez mais, né? O que a gente chama de intervenções mais rápidas. Né? Terapias do bem, pensamentos positivos, potencializam memórias de amor. E quanto mais memórias de amor eu potencializo, mais eu consigo, de alguma forma, que a minha intervenção seja efetiva. Né? O que eu estou falando para vocês é uma coisa muito simples. É como, de alguma forma, acionar a química positiva que vai fazer com que a sua intervenção seja mais rápida. A gente vai falar um pouquinho sobre essas técnicas daqui a pouco. Tá? O que seria, então, uma terapia do bem? A gente falou de química de terapia, a gente falou de autorregulação, a gente falou de autocura emocional, mas, para mim, a terapia do bem é aquela que aciona a química do amor, que aciona a beta-endorfina, que aciona a ocitocina. Quando eu aciono a química do amor, o que a minha intervenção ganha? Bom, a primeira coisa que ela faz, ela elimina o hormônio negativo. Sabe aquele hormônio que aumenta a sua ruminação 26 horas? Puff, acabou quando você faz a intervenção que de alguma forma introduz a química do amor. Quando eu introduzo a terapia do bem, a química do amor, eu aumento a capacidade de aprendizagem daquele ser. Por quê? Porque o cérebro fica funcional. O cérebro é todo utilizado nesse momento. Ele está em autocura, ele está em autorregulação. A minha capacidade de aprender triplica quando eu aciono a química do amor. Né? O que mais? A química do amor gera bem-estar. Por quê? Porque ela automaticamente faz a regulação daquilo que a gente chama de endorfina, de noradrenalina e cortisol, daquilo que a gente chama de memória negativa. Quando eu aciono a química do amor, automaticamente eu reduzo a quase nada essa química negativa. Outra coisa muito bacana. Quando eu aciono a química do amor, quando eu aciono a terapia do bem, eu automaticamente diminuo o cortisol e diminuo o nível de estresse de uma pessoa.
Não existe nada melhor do que aquilo que a gente chama da química do amor. Outro conceito muito, muito importante. Quanto mais amorosa, quanto mais do bem a minha intervenção, mais fixa o aprendizado. Por isso que muda-se 30, 40% mais rápido quando se foca no bem, quando se foca no amor. E o mais importante, a química do amor, gera bem-estar, gera tranquilidade e soluciona, modifica 30% mais rápido. Olha que coisa bacana, né? Ok, como fazer isso? O que é que eu estou chamando de terapias do bem? O que é que eu estou chamando de terapias quimicamente inteligentes? Tá? Eu queria deixar bem claro que isso aqui não tem a ver com aquilo que a gente chama de psicologia positiva, embora a gente utilize muito de psicologia positiva, que é uma coisa que eu curto muito, que eu acho muito legal. Né? Terapias do bem vão ser aquelas intervenções de neuroterapia que fazem o cérebro processar mais rapidamente informações negativas. Terapias do bem vão ser aquelas intervenções que são quimicamente inteligentes, que vai fazer com que o cérebro produza essa química do bem, que vai fazer com que as pessoas, de alguma forma, modifiquem mais rápido. Terapias do bem são aquelas intervenções que fazem com que as pessoas se conectem a si mesmo de forma inteiramente inovadora. Você vai ver a pessoa vai ver aquilo que ela via, mas ela vai ver de uma forma diferente. Por quê? Porque o cérebro está completamente pensante. Porque o cérebro está em autocura emocional. Né? E aí ela vai fazer uma relação inovadora com a vida, proporcionando mudanças 30% a 40% mais rápido. Né? O que eu estou propondo não é a força do pensamento positivo para vocês, não. Não é pense positivo que isso mudará a sua vida. São intervenções que acessam o amor, que acessam a química do bem e que vão fazer transformações 30% mais rápidas. Terapias do bem são as técnicas em neuroterapia. Né? São as técnicas que fazem o cérebro processar mais rápido o material disfuncional. É possível, gente. Hoje você tem intervenções, você tem ferramentas que fazem isso. Isso é muito legal. Né? Terapias do bem é usar a química inteligente, é usar a química do bem, a química que vai proporcionar mudança, a química que vai proporcionar com que o cérebro fique pensante e ressignifique mais rápido a experiência. Isso é possível. Isso é muito mais legal. É a terapia que provoca mudanças 30% mais rápidas. Né? São as terapias que, de alguma forma, modificam a sua relação com o mundo. Muito bem. E quais seriam as técnicas de terapias do bem? Bom, existem várias técnicas que acionam essa química do bem, que proporcionam aquilo que a gente chama de uma terapia do bem. A primeira delas, eu acho que é a hipnose. Tá? A hipnose é uma técnica muito interessante. Né? Eu acho que a hipnose, em termos neurofuncionais, é uma técnica que você provoca mudanças cognitivas bem profundas. Tá? Mas alguns de vocês que já me viram dando aula de hipnose, já me viram falar também que a hipnose não provoca algumas regulações no nosso sistema límbico. Né? Então, por que a hipnose seria o que a gente chama de uma técnica em terapias do bem? Uma técnica quimicamente inteligente. Por uma questão muito, muito interessante. Tá? A hipnose, ela aciona o que a gente chama de uma atividade parasimpática muito grande. Quando eu entro em hipnose, eu relaxo de uma forma imensa. Né? Isso vai, inclusive, desativar alguns processos
de ansiedade que a gente tem, alguns processos muito bacanas de medo, de uma série de coisas, né? Inclusive, a hipnose funciona muito no controle hipertensivo, né? Então, por que a hipnose seria legal? Se a hipnose aciona muita atividade parasimpática, né, a gente sabe hoje que um corpo parasimpático ele formata mais DEA, né, que é o nosso hormônio anti-envelhecimento, né? E a gente tem uma informação muito interessante hoje porque o DEA ele é um grande regulador das nossas partes emocionais. Quanto mais eu fabrico DEA, menos depressão eu tenho, mais eu regulo, mais autocura eu aciono, né? A hipnose é uma técnica em terapia do bem por essa formatação de ideia, por ativação da atividade parasimpática. A psicologia positiva também seria uma terapia do bem? Sim. A psicologia positiva, eu acho que a essência da psicologia positiva, né? É claro que existem mais coisas, existem teorias muito interessantes, né, ligadas à psicologia positiva. Mas a essência da psicologia positiva seria sentir o bem, né, acionar o bem, né, seria sentir o positivo, mais do que pensar o positivo. Se eu aciono o positivo, se eu aciono o bem, eu estou acionando aquilo que a gente chama de flow em psicologia positiva, né? Que é o meu rendimento máximo, que é o estado de autorregulação. E quanto mais flow eu aciono, mais o meu corpo produz endorfina e ocitocina, fazendo o quê? Uma intervenção realmente efetiva. Focar no bem normalmente aciona aquilo que a gente chama de sensações do bem, né? Que é a produção de beta-endorfina e de ocitocina. Outra técnica muito interessante é aquilo que a gente chama de processamento rápido de informação. Tá? Essa, junto com a hipnose e psicologia positiva, vão ser as técnicas que eu vou estar ensinando na nossa nova formação de terapias do bem com criança. Tá? Quando eu aciono o processamento rápido de informação, tá? Eu aciono a estimulação desse ponto de karatê, tá? Que é um ponto muito importante porque ele aumenta a minha capacidade cognitiva, além de fazer o que a gente chama de intervenção quimicamente inteligente. Quando eu faço a estimulação desse ponto, seja com aparelho, ou seja manualmente, né, é o que a gente chama de uma terapia psicossensorial ou de uma terapia do bem, eu estou levando beta-endorfina para o cérebro e, de alguma forma, acionando os mecanismos de autorregulação e de autocura emocional, né? Fazendo com que o cérebro processe mais rápido informações negativas. Essa estimulação de processamento rápido de informação, de PRI, ela está inserida em todas as técnicas que eu ensino. Quem trabalha comigo sabe disso, né? E é muito bacana de se trabalhar, né? Isso provoca muitas modificações. E eu vejo, né, a estimulação de PRI se alastrando para vários outros procedimentos. Eu vejo gente que trabalhando com brain spotting acionando o processamento rápido de informação. Eu estou vendo pessoas usando de alguma forma do processamento rápido de informações em intervenções sistêmicas, né? Eu vejo as pessoas usando isso cada vez mais no dia a dia, em terapias de casais, em terapias formais, né? Outra intervenção muito interessante, talvez uma das mais efetivas terapeuticamente, uma das intervenções mais efetivas no que a gente chama de terapias do bem, que seriam as intervenções em CardioMind. O que é CardioMind? CardioMind é uma ferramenta que usa de coerência cardíaca, que é um estado de autorregulação entre cérebro e coração, provocando o estado de autocura emocional. E é através desse procedimento de coerência cardíaca, que nós não estamos usando aparelho, não, tá? Não é cardiofeedback, não, é apenas a intervenção em coerência cardíaca. Quando eu faço essa intervenção em coerência cardíaca, né, eu vou regulando rapidamente os processos de ansiedade, de trauma,
de depressão, de uma série de coisas. O CardioMind, talvez das ferramentas que eu tenho, é a que provoca mais acionamento do que a gente chama da química do bem, né? E o CardioMind, para mim, hoje, é a grande ferramenta no combate à depressão, né? Em função daquilo que ela produz quimicamente. E isso é muito legal de se trabalhar e de se pensar. A acupressão, né? Que é uma das técnicas que a gente tem em psicoterapia, né? E que trabalham basicamente com a estimulação de alguns pontos, só que nós não vamos fazer o tapping, como no caso do processamento rápido de informação. Nós vamos fazer a estimulação constante, com uma leve pressão, em alguns pontos que são meridianos de acupuntura e que vão fazer com que o cérebro processe mais rápido um material disfuncional. Das técnicas que eu uso, é engraçado, né? Porque a acupressão, né, foi uma técnica que eu deixei de usar durante muitos anos. E quando eu comprei esses aparelhos de cardiofeedback que mexem, o que a gente chama que regulam o nosso funcionamento, é um biofeedback que me dá um retorno através do batimento cardíaco, né? Se eu estou em coerência cardíaca ou não, ou se eu estou nesse estado de autocura emocional. E eu descobri que a acupressão era uma das técnicas que mais acionava aquilo que a gente chama de coerência cardíaca. Uma das técnicas que mais acionava aquilo que a gente chama de autocura emocional e desses processos de química do bem. A gente reformulou todo o protocolo que antes a gente chamava de TAT, fizemos um protocolo de acupressão, introduzimos a estimulação de PRI, potencializando ainda mais a acupressão, né? Ficou uma coisa muito bacana e muito legal, né? Eu acredito também que técnicas como a MDR, a estimulação bilateral, né, também são técnicas em neuroterapia, né, também que acionam esse bem-estar, né, o próprio brain spotting também é uma das técnicas, né, e tem o que a gente chama da cereja do bolo. Eu também acho que a experiência somática também aciona, também está nesse ramo de terapias do bem, também está nesse ramo daquilo que a gente chama de intervenções quimicamente inteligentes, né? E, por fim, aquilo que eu chamo da cereja do bolo, né? Que são os processos de congelamento de imagem, né? O que seria o congelamento de imagem? Vocês já repararam que a gente bate o carro em câmera lenta? Quem já foi assaltado, né? Também sabe o que é. O assalto, ele é em câmera lenta, né? Por quê? Também um mecanismo de sobrevivência. O nosso cérebro, para nos dar uma chance de sobrevivência, né, ele aumenta a quantidade com que eu processo a informação. Mas a minha sensação enquanto está ali é de que a coisa passa-se em câmera lenta, para me dar uma chance de sobrevivência, né? O que seria o congelamento de imagem? Se o cérebro aumenta a quantidade de informação para que eu diminua a minha forma de pensar, isso de alguma forma aumente a minha capacidade de sobrevivência, e se eu usar desse mesmo mecanismo para desensibilizar uma memória traumática ou uma memória negativa? Eu tenho trabalhado com fobia de avião, com congelamento de imagens, e é assim impressionante o resultado que eu estou tendo. Com o processo de ansiedade generalizada, não só com trauma. Por quê? É a mesma vibe do cérebro. Se o cérebro desacelera o tempo que me dá uma chance, se eu desacelerar o cérebro, ele vai fazer com que eu processe mais rápido essa experiência negativa, né? O que a gente fez? A gente introduziu, através de pequenas estimulações, a diminuição da frequência do cérebro, acelerando ele, mas você vai ter a sensação de câmera lenta, acionando a estimulação de PRI, trabalhando subcorticalmente, e com isso fazendo mudanças mais rápidas, mudanças realmente efetivas,
né? Eu também acho que o cardiofeedback, né? O que é o cardiofeedback? O cardiofeedback é um biofeedback. O biofeedback são formas da gente avaliar o que a pessoa sente através dos registros corporais. Pode ser por suor, pode ser por calor, pode ser por batimento cardíaco. E o cardiofeedback, o que ele faz? Ele mede a variação dos nossos batimentos cardíacos. O nosso coração tem duas batidas, né? Pum, pum. Eu estou medindo a distância entre as batidas. Se elas se encurtam, é sinal que eu estou em ansiedade. Se elas aumentam, é sinal que eu estou em descanso. Se elas mantêm uma distância de funcionamento que provoca autorregulação, esse é o estado de coerência cardíaca, né? Eu acho que alguém me perguntou aí, acho que foi a Maria Caboná, né? Tudo bem? Saudade de você. O estado de coerência é justamente o estado de autorregulação. É quando o simpático e o parasimpático, né, se controlam e eu entro num estado de autorregulação completa, que é o estado de coerência cardíaca. E a gente tem um aparelhinho que mede isso e me ajuda a entrar em coerência, mas isso não é cardio-mind, isso é só cardio-feedback. Isso não resolve trauma, nem ansiedade, nem nada parecido. E a gente também teria o que a gente chama de terapia de energia, ou as terapias psicossensoriais, né? Acabei de dar um curso agora em São Paulo sobre isso, já dei em Belo Horizonte, Goiânia, e vou dar em Curitiba no final do mês. Quem puder, não perca, a gente tem pouquíssimas vagas em Curitiba, né? Façam as suas inscrições lá. O que é a terapia psicossensorial? Eu vou estimular alguns pontos sensoriais e com isso eu vou modular algumas respostas emocionais. É uma técnica muito útil para trabalhar subcorticalmente, fazer um ataque ao sintoma. O paciente que tem um ataque de ansiedade, que tem um medo, que tem uma fobia, né? Se você fizer essa estimulação desses pontos, isso vai fazer com que ele regule rapidamente as emoções, né? E você tem uma gama muito legal de terapias psicossensoriais, né, que eu acho que todo terapeuta deveria saber, né? Você tem o NAEM, você tem a técnica psicossensorial, você tem a técnica psicossensorial para sistema de crença. Nossa, tanta coisa bacana que você tem, tanta novidade, tanta legal. As terapias do bem, as neuroterapias, seriam essas técnicas que acionam, né, com que o cérebro processe mais rápido uma experiência disfuncional, né? Isso é muito legal, né? Eu vou tentar dar uma finalizada, tá? Porque vai acabar o tempo de Instagram, tá? E se acabar, as pessoas podem ir lá pro Facebook. Eu vou responder algumas perguntas lá. Há 100 anos atrás, né, ficar no mesmo lugar seria uma opção. O mundo mudou. A vida mudou, né? Estava comentando com um amigo meu outro dia, Gastão, nos últimos 10 anos, cara, a vida mudou completamente, as formas de trabalhar mudou completamente, né? E mudou, gente. Hoje, 40% do meu consultório, ele é pela internet. Ele é atendimento via FaceTime, via Skype, né? Eu estava atendendo uma pessoa na Nova Zelândia, depois atendi no mesmo dia uma pessoa no México, uma pessoa na Califórnia, né? Isso é muito maluco, né? Eu estava atendendo a pessoa em Tampa, eu estava fazendo uma reforma lá, estava batendo um martelo na parede e eu sentindo a vibração na minha orelha, eu estava com fone de ouvido. Eu pensei assim, caramba, não existe mais distância no mundo, né? Há 100 anos atrás, ficar no mesmo lugar é uma opção. Hoje, se você ficar no mesmo lugar, cara, acabou, né? O mundo mudou, a vida mudou e o cliente mudou. O cliente, há 30 anos atrás, ia para terapia para autoconhecimento. Hoje ele vai por urgência, por emergência, né? E você tem que saber situações que, de alguma forma, atuam, né, diretamente com o cliente. As terapias mudaram, tá? E eu pergunto para vocês, qual é o paradigma atual das psicoterapias? Eu não tenho dúvida que é o mais rápido, que é o melhor, que é aquilo que traz resultado, é aquilo que ataque o sintoma, que me traga uma resolução definitiva, né, que é importante.
E é justamente isso que eu estou propondo com as terapias do bem. Que vocês busquem isso, né? E a minha pergunta para vocês é: vocês já se adaptaram? Vocês já entraram nesse novo paradigma? Né? O mundo muda muito rápido, né? Hoje eu fico vendo tanto de gente que tem no Instagram, eu fazendo essa live para vocês aqui, né? Antigamente a gente marcava as palestras e à noite as pessoas vinham. Hoje elas ficam em casa me assistindo, não preciso mais, né, marcar nada. Né? O mundo mudou, as pessoas mudaram. Né? E a minha pergunta é: você já se adaptou? Né? É, eu queria falar para vocês que a gente está lançando a partir da próxima semana, ou já está havendo inclusive, uma nova formação em terapia de criança focada só em terapia do bem, uma formação completa, tá? Uma formação com cerca de 70 horas EAD, né? E um encontro presencial de 3 dias nas principais espaços traumas brasileiros, né? E a gente está fazendo uma promoção, né, onde a gente vai ensinar essas técnicas todas voltadas para a criança, né? Eu acho que esse é um curso que eu sempre sonhei, tá? Eu acho que falta no mercado um curso bacana para criança, né? Onde eu for focar essas ferramentas todas de uma forma muito legal, né? Nessa mudança mais rápida. E quem está em Portugal pode comprar, quem estiver na África pode comprar, onde quiser a pessoa pode comprar, tá? E a gente vai estar fazendo uma promoção das 50 primeiras vagas, tá? Você pode comprar essa formação presencial, semipresencial, onde você estuda pela internet e faz um encontro comigo. Você pode comprar essa formação apenas pela internet. Você pode fazê-la toda pela internet, né? E vai ter um preço mais bacana. A gente vai estar fazendo uma promoção inicial para os 50 primeiros alunos, que serão a semipresencial a 1.800, 10 parcelas de 180, com encontro presencial nos espaços traumas, e a 1.400, 10 vezes 140, só pela formação EAD, tá? E apenas para as 50 primeiras vagas. Eu vou abrir agora para perguntas, tá? Para quem quiser me perguntar alguma coisa, e essas perguntas vão ser no Facebook, porque daqui a pouquinho vai encerrar a live do Instagram. Quem está no Instagram, vai lá no Facebook se quiser perguntar alguma coisa, que eu vou estar respondendo. Só perguntando aqui uma pergunta da Marina. Tudo bom, Marina? A outra coisa importante, eu vou estar esse final de semana em Brasília com a formação presencial em terapia do trauma, né? Com o primeiro encontro. E ainda dá tempo de participar, é muito legal. Se vocês quiserem ir lá, ainda é possível, né? Nós vamos estudar hipnose, nós vamos estudar PRI, CardioMind e vamos estudar também o que a gente chama de neurofuncionamento, né? Nesse final de semana em Brasília. Tá? Respondendo a pergunta da Marina, eu não dou a formação de ACE, é o pessoal da experiência somática que dá essa formação. Tá? Essa aí eu não dou, não. Não dou formação de ACE, não dou formação de MDR, nem Brainspot. Né? Eu só trabalho com as técnicas que a gente criou no próprio projeto Trauma Infantil. Alguma pergunta para vocês aí do Facebook que vocês gostariam de me fazer? Pode escrever lá que eu vou tentar responder.